Seja bem-vindo ao Academia. A identidade do trabalhador brasileiro no contexto da terceirização em discussão no programa de hoje. O tema faz parte da dissertação do mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Moisés Nepomuceno Carvalho. A terceirização e a perda da identidade profissional do trabalhador. Dissertação apresentada ao Centro Universitário do Distrito Federal como exigência para a obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação da professora doutora Lorena Vasconcelos Porto. A terceirização de mão de obra criou uma categoria inferior de trabalhadores. Ela pode influenciar o modo como o trabalhador se vê no universo de determinada empresa onde presta serviços. Até que ponto um terceirizado se sente parte integrante de uma equipe composta por outros não terceirizados. A identidade profissional e os desdobramentos, inclusive legais, da terceirização, agora no Academia. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça a advogada, mestra em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Carla Freitas Patislav, e o mestre em Direito, Estado e Constituição, Jules Queiroz. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E eu já começo pedindo ao Moisés que faça uma explanação inicial para que a gente possa entender o assunto. Seja bem-vindo, viu, Moisés? Muito obrigado, agradecer aqui a oportunidade da TV Justiça, parabenizar o programa por trazer sempre temas atuais e instigantes, para o debate do direito, reforçar o agradecimento aos debatedores, mas trabalho e subjetividade sempre foi um tema que me acompanhou muito, Eu gosto muito do tema porque ele permite uma interdisciplinariedade com outros segmentos de conhecimento e isso reforça e enriquece, talvez, a abordagem para sair de um senso comum. Então, o trabalho, ele, na verdade, é um aprofundamento de um artigo desenvolvido anteriormente, em que procurei estabelecer o impacto das novas morfologias do trabalho na subjetividade do trabalhador. E lá constatei que a terceirização entre essas novas morfologias do trabalho, era a que mais impactava essa aquisição da identidade profissional, de forma que o trabalho ele foi um aprofundamento dessa pesquisa inicial. E com esse aprofundamento, que foi dividido em 3 capítulos, comecei ali fazendo algumas considerações sobre pós-modernidade de trabalho, de que forma a percepção do trabalho ela foi se alterando no decorrer do tempo, Desde lá da era talvez ali fordista, quando começaram ali alguns movimentos em prol do trabalho como instrumento de realização do ser humano em sociedade e procurando estabelecer alguns pontos de toque que permitissem aferir essa evolução do trabalho e do trabalhador nesse novo modo de exploração, nessa nova forma de se colocar no mercado. Posteriormente, adentrei na questão do Estado Democrático de Direito, com o neoconstitucionalismo, de que forma o Estado Democrático de Direito ele fomenta uma cultura de proteção ao labor humano, criando ali um estuário normativo que favoreça a valorização do trabalho, não só no seu valor social, como em processo de afirmação e reconhecimento do trabalhador em sociedade. Por fim, contextualizando com a terceirização, os efeitos deletérios dessa modalidade de contratação específica sobre a subjetividade do trabalhador, tanto individual quanto coletiva. Porque a partir do momento que o trabalhador não se reconhece e não consegue se enxergar no ciclo produtivo, sequer ele consegue ter uma noção de categoria que pertence. Consequentemente, o trabalhador ele fica ali num limbo de representação coletiva em razão da sua incapacidade de se enxergar e, evidentemente, de saber quais direitos efetivamente lhes são titularizados pelo patamar mínimo constitucional. A gente poderia dizer que o trabalhador é terceirizado e existe embasamento para se falar isso até de pesquisa, de estatística, que ele se sente uma categoria inferior de trabalhador até pelos direitos garantidos e assegurados a ele? Acredito que sim, Alexandre, porque a dificuldade que nós temos com a terceirização é justamente de fazer
um alinhamento na defesa dos interesses do trabalhador dentro de um empreendimento, né? A questão da terceirização, ela consegue, às vezes, reunir os trabalhadores, e isso, inclusive, é uma das possibilidades pela qual se conseguiu avançar em um paradoxo do próprio sistema capitalista. Porque, para produzir, eu tive que reunir os trabalhadores no chão de fábrica. Dessa reunião, começaram ali os movimentos justamente dos direitos do trabalho, de assegurar direitos, de se respeitar direitos mínimos, e a terceirização ela veio para romper com esse paradoxo do capitalismo. Ela consegue fazer com que os trabalhadores estejam reunidos, mas, ao mesmo tempo, não consegue uni-los em razão, justamente, da separação que há entre efetivos e terceirizados, cada qual com as suas reivindicações próprias, cada qual com seus modos de exploração e, consequentemente, isso distancia a categoria. Você não tem mais essa união. E, quando se dá uma terceirização externa, a terceirização externa ela permite a produção sem reunião. Ela consegue dividir o processo produtivo em várias empresas e, a partir do momento que ela consegue produzir, ela não reúne os trabalhadores. E os trabalhadores, então, ficam soltos dentro do processo produtivo. E isso também impacta a percepção que o trabalhador tem dos seus direitos. Porque, a partir do momento que você não se sente integrado, em que você não consegue estabelecer um vínculo que geram virtudes duradouras, como, por exemplo, lealdade, companheirismo, ajuda mútua, você, no longo prazo, também não consegue se ver dentro daquele grupo como algo que você efetivamente pertence a ele, né? Vamos pedir a participação dos nossos debatedores? Vamos lá. Doutora Carla, seja muito bem-vinda novamente à Academia. Muito obrigada, Alexandre. Eu começo parabenizando Moisés pelo excelente trabalho apresentado. O que me chamou, a princípio, um dos tópicos que me chamou a atenção no seu trabalho, Moisés, foi quando você fala do capitalismo flexível, o que a gente chama de flexitempo, que é nada mais, nada menos do que vender a ideia que a pessoa tem mais flexibilidade de tempo, ela tem mais liberdade, né, para definir, e dá a ideia de que o trabalhador está tendo domínio, né, sobre o trabalho, seu próprio trabalho desempenhado. Só que o que a gente observa é que esse flexitempo, ele degrada a subjetividade do trabalhador. E eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre isso. Por quê? Essa flexibilização da autonomia do trabalhador, né, para ele definir, né, de que forma ele se insere no mercado de trabalho, ela gera ali alguns impactos que, num primeiro momento, não são sensíveis para o trabalhador, mas que, a longo prazo, não se sustentam em razão de que existem certos direitos que são titularizados justamente em razão do vínculo empregatício clássico, que é aquele assegurado por lei pela CLT, né? Até pouco tempo, inclusive, não se abria espaço para qualquer outra modalidade de contratação que não a forma clássica, instituída pela CLT. A pretensa regulação da terceirização, na verdade, ela promove uma forma de se potencializar essa flexibilidade, né? Tanto do tempo quanto do trabalho, e isso gera uma impressão de que você, na verdade, é dono do seu destino, mas não. Você continua tendo que cumprir metas, mesmo fora do seu local de trabalho. Você continua tendo que cumprir os objetivos para os quais você foi contratado, e tudo isso gera no trabalhador uma apreensão, uma ansiedade que, no longo prazo, vai realmente se revelar com problemas adstritos à psicodinâmica do trabalho, né? Então, entra a psicologia. O nível de adoecimento hoje de trabalhadores é significativo, justamente em razão disso, porque não se consegue avançar com o direito do trabalho na mesma velocidade com que o processo produtivo avança. As empresas já se pensam para 2100. E o direito do trabalho está ainda aqui, né, pensando em como regular a terceirização, que falo pensando em como regular porque os efeitos da regulação que foi feita, ela ainda vai se solidificar com o tempo, né? Perfeito. Doutor Júlio, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Muito obrigado, Matula. Agradeço novamente o convite pela TV Justiça. Queria secundar a professora Carla em parabenizar o seu trabalho, professor Moisés, porque
ele traz um frescor ao debate da terceirização. Normalmente, a terceirização fica naquele espaço confinado da gente falar de atividade meio, atividade fim, ou seja, lendo o processo de terceirização a partir da perspectiva do setor produtivo, da alocação de recursos do setor produtivo. Quando a gente fala de subjetividade do trabalhador, a gente está olhando algo que era um objeto da discussão, que passa no seu trabalho a ser um sujeito. Daí eu falar do frescor do seu trabalho, sem falar de ser inovador. E queria também secundar a pergunta da professora Carla, quando a gente fala de novos arranjos trabalhistas, flexibilização, a gente, para além da terceirização, vive hoje um processo de transformar o trabalhador num empreendedor, de flexibilizar a relação trabalhista, por exemplo, num conceito de uberização, em que você é vinculado, na verdade, a uma plataforma digital, em que você não se reconhece como uma categoria irmã. No caso, por exemplo, do motorista de aplicativo, não se reconhece como motorista profissional, em paralelo com o taxista. Como é que você vê esses arranjos de precarização para além da terceirização na subjetividade do trabalhador? A pergunta é bem oportuna, né? E a gente consegue talvez ter esse enfoque em razão do estudo prévio que nós fizemos com as novas morfologias do trabalho, né? E a uberização da relação de emprego é um fato, né? A tentativa de se desvincular o trabalhador do ciclo produtivo da empresa e deixar que ele assuma todo o risco do empreendimento, porque afinal ele vai estar responsável pela conquista, pela atuação de acordo com as metas que a empresa traça, né? Então, isso se revela no longo prazo uma dificuldade porque o trabalhador não tem todo esse tempo para se dedicar ao empreendimento. E isso acaba gerando, então, a dificuldade de se conciliar uma cadeia, uma rede, né, de relações que te forneçam ali instrumentos aptos à defesa dos direitos, né? Isso precariza a relação de emprego, isso se torna uma ferramenta que vai, contrariamente aos interesses guarnecidos e protegidos pela Constituição, porque o direito do trabalho, pelo artigo 7º, foi sim elevado à matriz constitucional. Então, há valores e princípios que devem ser respeitados em qualquer relação de trabalho e emprego. Não somente o emprego, mas também o trabalho. Porque a terceirização, ela fornece esse tipo, né, como as novas morfologias também fornecem, são os neologismos do sistema, né? Você não tem mais trabalhador, você tem colaborador, você tem ali um parceiro, você tem ali um empreendedor, você tem ali um empreendedor individual, mas todos são, de alguma maneira, dependentes de uma empresa que está arregimentando essa força de trabalho em prol da sua atividade fim. E está lucrando. Né? E está lucrando. Só que não, aí você tenta romper com o paradigma clássico para instituir novas formas. E no momento em que você faz isso, você precariza porque o trabalhador, né, agora considerado, né, com esses outros nomes que eu citei, ele passa, então, a não se ver, talvez, como trabalhador. É nítido, às vezes, o constrangimento e, assim, não vou dizer um constrangimento, mas talvez o mau jeito da pergunta quando você fala, e você trabalha com o quê? Eu sou terceirizado. Sim, mas em quê? Né? Você é assessor, você é cozinheiro, você é garçom, você é jornalista, você é bancário, você é... Porque não é só ser terceirizado, é o pertencimento a uma categoria que faz com que essa noção de titularização de direitos seja possível. E não só isso, para além, ela agrega também a capacidade de consciência coletiva de classe. Eu tenho uma classe da qual eu pertenço e essa classe ela é defendida por um sindicato específico da categoria a qual eu pertenço. Mas se eu não tenho esse pertencimento, eu sequer sei para onde eu vou defender os meus direitos. Em algumas situações, eu gero até uma lógica adversarial entre o trabalhador contratado e o trabalhador terceirizado, uberizado, né? O caso do motorista de aplicativo. Exatamente, é uma relação concorrencial, né? Eu vejo o outro como uma ameaça recíproca. O terceirizado vê o efetivo como uma ameaça, porque a qualquer momento, se eu não cumprir as metas, o efetivo ele pode vir a reclamar da minha atuação e eu ser alocado em outro setor, no interesse da empresa tomadora do serviço, e na questão, por exemplo, de empreendedorismo, o Uber entender, por exemplo, que o taxista é uma ameaça recíproca justamente porque eu estou vinculado a uma plataforma que me permite um ganho
fictício a mais, na minha opinião, porque a relação de trabalho, o nível de trabalho de comprometimento é muito grande para se tirar efetivamente um salário que se faça digno, compatível com as exigências da vida moderna ou da vida pós-moderna, e essa pessoa, então, tem esses conflitos, né, em função da concorrência estabelecida entre eles, né? Perfeito. Eu vou pedir licença ao Moisés, também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o Academia está de volta hoje com o tema A Terceirização e a Perda da Identidade Profissional do Trabalhador, com o expositor Moisés Nepomuceno Carvalho e os convidados Júlis Queiroz e Carla Freitas Patslav. Eu já começo aqui, viu, Moisés, pedindo uma pergunta para o Júlis, uma segunda pergunta para a gente continuar a nossa conversa aqui. Evidentemente, quando foi discutida a terceirização no Supremo, não foi abordada a questão da subjetividade, até por conta da forma como foi posta a discussão pelas partes. Mas você vê, de um lado, a possibilidade de se rediscutir, com base na valorização do trabalho, na dignidade da pessoa humana, rediscutir aspectos da terceirização judicialmente, e outro aspecto é possível, do ponto de vista legislativo, eu ter modificações normativas que tutelem, ainda que de forma precária, a dignidade do trabalhador terceirizado no que diz respeito à sua subjetividade? Excelente pergunta, muito obrigado, né? Eu acredito que sim, por um motivo relativamente simples, né? O Estado Democrático de Direito, ele é um modelo de Estado que ele propicia não só assegurar os direitos já instituídos, como legitimar a reivindicação de direitos formulados no seio do próprio corpo social. Então, essa revisão, essa maturação, tanto da pretensa regulação da terceirização, quanto com a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela ainda requer a maturação social dessa questão. Acredito que se formos nos apegar, inclusive, a sistemas jurídicos internacionais, né, tratados e convenções internacionais do trabalho, a cargo da OIT, essas convenções e tratados não abrem espaço para terceirização irrestrita. E no momento político vivido pelo país, sim, a terceirização foi liberada, a terceirização foi colocada em prática. Isso não quer dizer que ela esteja feita de forma ad eternum, mas acredito que ela possa sim ser revista em razão do próprio Estado Democrático de Direito colocar à disposição da sociedade instrumentos postos à sua própria transformação. De forma que acredito que o processo de maturação ele vai ser natural, ainda há muito o que se pensar, ainda há muito o que se debater, mas certamente o afinamento dessa liberalização irrestrita vai ser sintonizada com outros diplomas e outras garantias estabelecidas no texto constitucional e em tratados e convenções internacionais. Ótimo. Doutora Carla, mais uma questão? Observando o modo de produção atual, esse capitalismo pós-moderno, você acha que ainda é possível o direito do trabalho ele ser aplicado de maneira a salientar os princípios norteadores, que são a dignidade da pessoa humana e a valorização do sujeito trabalhador? Você acha que ainda é possível a gente estabelecer isso nessa atual estrutura de trabalho que a gente tem? Professora Carla, o momento atual ele é um momento muito, vamos dizer, complexo, né? O capital, ele efetivamente, desde do processo de financiarização do capital, que é a liberdade que o capital tem de não se conter em fronteiras e conseguir se mover pelo mundo numa velocidade absurda, fez com que realmente a legislação social dos países fossem pensadas em seu custo para o processo produtivo. Daí porque a financiarização, inclusive, ela às vezes até ataca a soberania dos estados, porque os estados passam a ter a necessidade de revisão da sua legislação social
para atrair investimentos que, a longo prazo, vão ser investimentos que vão manter a infraestrutura dos países, né? Países que hoje são considerados economias, não são mais países, né? O Banco Mundial ele sempre se refere aos países como economias. Então, os países também já foram praticamente deslegitimados na sua soberania e agora são meramente economias. A dificuldade que se tem, então, dessa valorização é a atuação dos operadores do direito. É necessário que a classe de advogados, juízes, procuradores, promotores estejam engajados no aspecto de valorizar o trabalho como instrumento de consecução da cidadania social, sem a qual o sujeito não tem proteção na sociedade. Se se favorecer um caminho contrário a isso, o que se abre é um espaço de marginalização da classe trabalhadora, naquilo que podemos chamar de precariados, né? Na palavra de Rui Braga, né? Nos termos do pesquisador Rui Braga. Então, os precariados, né, vão ter que, em algum momento, se socorrer do Estado. Então, você simplesmente ignorar o valor social do trabalho e implementar políticas públicas de consecução do emprego que não favoreçam efetivamente uma política de pleno emprego, não adianta. Então, é realmente uma atuação necessária de operadores do direito, de sociedade engajada, de talvez a gente conseguir fazer com que o sujeito, o cidadão consumidor, se enganje naquelas reivindicações do sujeito trabalhador, numa simbiose que permita que a sociedade reveja para onde nós estamos caminhando, que a sociedade perceba onde queremos chegar como sociedade e alimentar um projeto coletivo baseado na solidariedade, sem o qual não é possível. E onde é que os sindicatos, por exemplo, entram nessa história, né? Qual o papel deles? Na perspectiva do Estado democrático de direito e tendo em vista as recentes alterações no direito sindical, como os sindicatos devem repensar sua atuação na defesa e consecução dos direitos sociais, Moisés? A partir do momento que eu consigo abandonar um pleito corporativista e começo a formular pleitos que permitam uma associação da sociedade como um todo nas minhas causas, eu passo a promover um novo associativismo, baseado na justiça da demanda. Então, para a sociedade, por exemplo, não é possível que você continue tendo trabalho escravo. Isso é uma demanda que a sociedade inteira tem interesse em acabar. Assim como, se você precarizar a relação de emprego e expor isso de forma clara para a sociedade também não vai querer que se precarize a relação de emprego para todos, porque nós estamos criando um bolsão de pessoas em vulnerabilidade social que vão estar à margem de políticas públicas levadas a cabo pelo Estado. Então, essa atuação em rede, chamando a sociedade para atuar junto com eles, numa ação quase que voluntária, justamente em razão da reforma trabalhista, né, permitir, inclusive, um voluntariado consciente. Ou seja, eu me voluntario nessa causa em razão da importância que ela tem para a sociedade como um todo, e não para essa categoria específica. É um caminho que podemos perseguir justamente em função do espaço promovido e aberto pelo Estado Democrático de Direito, que reconhece e legitima novos atores sociais no corpo social. Mas, pelo que temos visto, não é o que tem acontecido, não é a tendência. A mobilização, né, esse pontapé inicial, talvez ele seja percebido a partir de agora, né? A dificuldade há. Você trabalhar com um associativismo voluntário, né, a uma causa é uma situação complicada, uma situação difícil, mas que essa atuação em rede permite talvez ali a troca de experiências com sindicatos de outros países, de outros locais que também, de repente, tenham passado pela mesma realidade que nós estamos passando agora, né? Ou que, pelo menos, eles promovam ali ações e alternativas que se contraponham a esse momento de destruição da identidade. Porque, a longo prazo, a sociedade inteira vai sentir o peso da decisão política tomada hoje. Então, isso vai se prolongar na vida de quem nem nasceu, se brincar. Sim. Então, é uma dificuldade muito grande, mas esse pontapé inicial ele tem que ser dado pelas instituições.
As instituições têm que se unir aos sindicatos, os sindicatos têm que se unir às organizações da sociedade civil e, a partir disso, conseguir uma nova forma de atuação em prol da defesa de direitos, sejam eles os direitos trabalhistas, sejam eles os direitos sociais, como dimensão de direitos humanos fundamentais. Então, sem dúvida, é um caminho a ser percorrido ainda. Ainda, né? Moisés, parabéns pela sua explanação, Muito parabéns obrigado. pelo trabalho. Muito obrigado por vir, né, compartilhar com a gente as ideias. É sempre um prazer, estou à disposição. Obrigado, doutora Carla, por vir aqui, doutor Júlio, e obrigado a você que ficou conosco aí por essa meia hora. Assista a íntegra deste de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial, e o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.